Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E dando continuidade aqui em Curitiba, Paraná, para você corretor que tá aí, ó, sabe aquela pendência de proposta que a seguradora pediu aí, relatório médico, laboratorial, exame de sangue, quase que a árvore genealógica da tua família? Para um pouquinho agora e se liga nesse podcast que eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele. Aliás, já se inscreva no canal, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando no mercado de seguros pessoais. Lembrando que os nossos episódios sempre vão ao ar todas as quartas-feiras, às 18 horas, nas principais plataformas de áudio e vídeo. Hoje eu tô aqui com um cara que eu já conhecia muito pelas redes sociais, né? Pelos bate-papos online. Tive o privilégio de conhecer hoje pessoalmente. Marcelo Nicolatti, da Nicolatti Corretora de Seguros. Cara, eu tô feliz demais de estar aqui hoje, de você ter aceitado o convite pra gente bater esse papo. Tô na expectativa de aprender, porque eu sei que você é um cara fera nesse mercado de seguro de pessoas. Você tá bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Tirando o nervosismo aí do início, mas a gente acha que no decorrer aí... Toma um negocinho aqui, não. O negocinho é um café e uma água, né? Não tinha Campari, não tinha nada. Brincadeira. Não, mas seja bem-vindo a Curitiba aí. Obrigado pelo convite aí. Pensei antes de aceitar, falei, pô, será que vou? Será que vale a pena, será que vale? Porra, conhecer mais de seguro do que você é impossível, né? Mas a gente tem aí uma dica ou outra aí, talvez. Espero que ajude aí o pessoal também. Não, vai ajudar com certeza. Cara, tem várias perguntas que estão na minha cabeça aqui, né? Mas antes, como é que você entrou no mercado de seguros, cara? Essa pergunta que eu faço é porque até hoje não chegou ainda um convidado que falou assim pra mim que entrou porque, cara, viu que era uma carreira promissora, top, aquele mercado sexy, bacana que eu vou trabalhar. Como é que foi que você entrou? Conta pra nós aí. Então chegou a primeira vez aí. Chegou? Mentira, não tem cara. Eu acho que ninguém pensa, né? Acorda e fala, pô, tô com vontade de vender seguro. Exato. Na verdade, eu entrei em 2014, faz bastante tempo. Eu venho da área de bancos, né? Trabalhei bastante tempo aí, desde que entrei no mercado de trabalho no HSBC. Né? E meu primeiro contato com seguro de vida foi no HSBC, quando eu era estagiário. Eu entrei no banco, eu era atendente de call center, meu primeiro emprego. E dentro da operação de banco lá, a gente tinha que começar a vender produto. Tá. E um dos produtos que eles colocaram na cesta para a gente vender era cartão de crédito, investimento, empréstimo, era o bendito seguro de vida. E aquilo foi um terror para mim, cara. Eu detestava. A meta era baixa, era um seguro por mês. Mas a gente não tinha nada de treinamento, como vender, só nada. Falar, vende aí. Pô, vende aí que você tem que bater a meta. Então foi o primeiro contato, e daí quando eu fui evoluindo no banco, migrei para uma área de investimento e tal, daí parei com a parte de seguro, falei, porra, não quero mais esse troço de seguro aí, pelo amor de Deus, me assombrou. E daí em 2014, uma headhunter me achou no mercado e tal, me convidou para ouvir uma proposta e tal, de uma seguradora que estava aqui em Curitiba. E daí me despertou interesse, assim, né? Foi uma proposta de uma seguradora que trabalha com atendimento exclusivo e tal. Mas daí conheci mais a fundo como é que funciona a operação, como é que realmente se trabalha o seguro de vida, né? Como é que é a ferramenta, como é que ela funciona. Inclusive, o meu pai e meu irmão já eram clientes dessa seguradora. Ah, já tinham comprado esse produto? Tinham comprado. Então, o meu início ali de mercado X aí já estava um pouquinho... tomado, vamos dizer assim, porque eles indicaram todo mundo e tal. Quando eu entrei, eu falei, não, já tenho, já comprei. Caramba, é verdade, porque vai pedindo recomendação, né? Vai pedindo recomendação, mas, cara, foi onde eu não comprei. Na verdade, a pessoa que vendeu para meu pai e meu irmão chegou até mim, e isso foi antes de eu ter recebido o convite, eu não comprei. Você não comprou? O cara que me ofereceu, né, no modelo que ele me ofereceu, para mim não fez sentido muito na época. Então isso é legal, porque... Cara, hoje eu acredito que todo mundo precisa de um seguro, né? Todo mundo tem que ter. Mas desde que seja um modelo e uma estruturação que faça sentido para você, né? Ninguém compra o que não faz sentido. Então, na época que me foi oferecido, falei, porra, nesse formato para mim não quero. Tá. Mas daí, nesse meio do caminho, eu recebi essa consultora, fiz algumas entrevistas, umas reuniões. E, na verdade, nesse momento eu tinha duas seguradoras que tinham operação aqui para escolher. E daí eu acabei escolhendo por uma delas. E tô aí, né? Daí desde 2014, são 9 anos até hoje. Tá. Hoje eu já atuo de maneira independente, não tenho vínculo exclusivo, né, com nenhuma seguradora.
que é uma das coisas que eu acho que faz a diferença hoje no atual cenário, assim, do produto seguro de vida, né? Legal. Então você tem a tua SUSEP tem 9 anos. Exatamente. Você está habilitado, né? Exatamente. E aí você ficou exclusivo de uma empresa de seguros por quanto tempo? Fiquei 6 anos exclusivo. 6 anos exclusivo. Ficou ali até 6, 7 anos, até 2020, 2021. Tá. E, cara, foi onde eu percebi, assim, que o mercado de seguros... eu brinco, o mercado de dinossauro, né? Então, assim, porra, quando eu entrei, cara, meu primeiro atendimento da primeira semana, assim, fui atender uma clínica de veterinárias, assim, tinham 3 sócias lá. E a gente fez a consulta com a minha gerente junto e tal, e a gente vendeu 6 propostas ali para elas. Cara, e era um papel ao maço, assim, 7 folhas para preencher, carbonado. Falei, cara, para mim não vai dar isso aqui não. Pô, eu quero facilidade, né? Eu quero agilidade. Daí, graças a Deus, assim, deu um mês, assim, essa seguradora veio com uma proposta eletrônica, que você trabalhava no iPad. Eu fui um dos primeiros a aderir, assim, porque, cara, tem um pavor de burocracia e processo travado, assim, não dá. Então, daí hoje, graças a Deus, assim, tem uma parceira muito forte que está na área de tecnologia, que está mudando o mercado hoje e que é o que eu acho que a gente tem que seguir, assim, né? Facilidades, né, pra gente. E o que te fez quando você estava fazendo essa transição, né? Porque você estava defendendo, entre aspas, né, uma única bandeira e você, enquanto corretor, falou, cara, eu preciso ir para mercado. Teve algum gatilho? Foi essa questão da burocracia ou foi outra coisa que aconteceu para você abrir a tua corretora para mercado? Para mercado. Cara, na verdade, isso também, né? Mas não é o principal. Eu sempre, na minha linha de trabalho, né? Eu gosto de fazer um trabalho mais na linha de consultoria, um trabalho consultivo, na verdade. Tá. Que a ideia é você realmente atender o cliente e trazer alguma coisa que faça diferença para ele, né? Não só vender por vender, né? Então, quando eu estava nessa transição, assim, eu estava estudando muito o mercado e quando você está nessas seguradoras exclusivas, vamos dizer assim, você fica dentro de uma bolha. Então, o pessoal acaba te blindando de informação e se você questiona muita coisa, não tem uma resposta muito certa ou embasada, por exemplo, do tipo, não, tá aqui a condição geral, funciona assim, assado, para comparar, né? E eu fui estudar de maneira própria, né? Fui atrás, fui olhar, fui ver como é que funcionava o mercado realmente, né? É um mercado que eu gosto bastante, então é difícil você ver 6 anos, assim, né? Você tem corretores que começaram, por exemplo, com seguro de carro e tal, que estão aí até hoje, mas no ramo de seguro de vida, dentro dessa empresa, o turnover era tipo 2 anos. Então o consultor entrava, ficava 2 anos e saía. E isso, porra, mas me intrigava muito. E ele saía para voltar para a origem de trabalho dele? Saía do mercado. Ele saía do mercado mesmo, né? 90% saía do mercado. O cara engenheiro, foi lá, ficou 2 anos, voltou como engenheiro de novo. Exatamente. E eu, porra, eu sempre... No HSBC, que é o banco que eu iniciei minha carreira, cara, fiquei bastante tempo, né? Entrei lá, estagiário, recém-formado, saí em 2014, fiquei quase 10 anos ali. E eu, então, sempre tive essa questão de realmente fazer carreira, entender onde eu tô, né? E isso sempre me intrigou nesse mercado. E daí, então, eu comecei a estudar as seguradoras, os produtos, e comecei a ver que, porra, tinha condições e produtos similares, ou às vezes melhores, em outras seguradoras, que eu não conseguia trabalhar. Então, eu sentia muita falta de sentar na frente de um cliente, por exemplo, fazer todo o planejamento, escutar o que ele precisa, tal, saber o que ele precisa, mas não ter o que oferecer. Não está na minha grade de produto o que oferecer. E vai contra o meu princípio ter que vender o que eu tenho, mas não é o que ele precisa, assim, sabe? Então, a única maneira que eu identifiquei que realmente faria sentido, que eu conseguiria fazer um trabalho trazendo o melhor do mercado, trazer excelência e efetivamente ter o meu cliente do meu lado, trabalhando com todas as seguradoras, né? Então, aí nesse momento que eu comecei a estudar produto, estudar condição geral, eu sou um cara que a minha área antes era uma área mais analítica, então eu sempre tive um perfil de estudar o W, estudar a condição geral, estudar produto, quando eu ia fazer uma comparação, ver o que o cara tinha, realmente estudar o produto dele. E aí foi assim, aí conheci outras seguradoras, outros produtos, outra formatação de planejamento que seria possível, junto com previdência privada também, que faz muito sentido. E... Você vende previdência hoje também? Também. Tá bom. Hoje, na verdade, hoje, assim, o meu foco é um atendimento 360 graus, que eu brinco. Que é você ter o cliente e conseguir atendê-lo
da melhor maneira possível, não como um especialista. Hoje o meu foco é seguro de vida e previdência, mas quando o meu cliente precisa, por exemplo, de um consórcio, quando ele precisa de um financiamento, de uma linha de crédito ou de investimento, eu tenho parceiros onde eu consigo conversar com ele, pelo menos, entender o que ele precisa e direciono para um especialista. Então, produtos financeiros é com você. O atendimento 360 nesse sentido, né? Exatamente. Na verdade, porque o que eu imagino, assim, o custo de você ter o cliente, o custo de aquisição de cliente, ele é alto. Então, a partir do momento que você tem o cliente contigo e ele confia em você, não tem por que você não atendê-lo com outros produtos, mas o tempo que precisa para você se tornar especialista naquilo é muito demorado, às vezes não vale a pena. Então, acho que é muito mais interessante você ter parceiros especialistas que você confie e que você consiga indicar o teu cliente para falar com ele, porque você está fazendo o mesmo trabalho direcionado com a tua visão, né? Então, hoje, por exemplo, os médicos, eu trabalho com RC, responsabilidade civil, mas eu não tenho a SUSEP ainda para atendê-los. Então, eu tenho um parceiro que faz esse filtro, eu ajudo o cliente a entender o que é ofertado para ele. Perfeito. Tá? Então, isso faz muito sentido, assim, e casa muito bem, né? Porque daí você realmente está atendendo o teu cliente, não deixa dinheiro na mesa e atende ele de maneira completa. Mas aí o meu foco é dentro de vida e previdência. Vida e previdência, boa. E, cara, me fala sou muito curioso. 2 perguntas em uma. Quando você começou a estudar, né, os produtos, condições gerais e tal, se pudesse elencar aqui, sei lá, talvez 2 ou 3 tópicos, os critérios que você falou assim, ó, esses 3 critérios são importantes para mim agora. E se você puder compartilhar quais são as empresas que você tem parceira hoje para você oferecer o portfólio que o teu cliente precisa naquele momento. Tá. Então, a primeira pergunta, assim, o que eu analisava era a abrangência de cobertura e estruturação técnica. Então, era a letrinha miúda que ninguém quer ler, era o trabalho que eu fazia. Né? Então, algumas coisas que eram ensinadas para nós quando a gente entra no mercado de seguros como diferencial, será que é isso aí mesmo? Aí fui atrás das outras seguradoras, que é o famoso dispensa do 768, 769. Acho que todo mundo que vem aqui deve falar disso aí também. É um tema bem... mas é importante, né? Um tema recorrente, mas é importante demais, cara. Era o que se diferenciava, né, dos seguros bancários contra os seguros de seguradoras, vamos dizer assim. E eu fui atrás, cara, e eu descobri que a maioria das seguradoras já faziam essa dispensa. Né? Algumas faladas, né? Algumas em condição geral. Então eu buscava aquelas que tinham em condição geral, né? Porque dificilmente você vai comprar alguma coisa de longo prazo baseado no boca a boca. No fio do bigode. Se você precisar, a gente não vai usar. Então escreve, pô. E a maioria tá escrito hoje? E a maioria tá escrito. Inclusive seguradora de banco tem também? Ou essa é uma particularidade? A seguradora de banco eu não vejo e não é uma seguradora que eu gosto muito de trabalhar porque eles vendem tudo, né? Então eu prefiro seguradoras que são especialistas, né? Então, legal. Daí indo para a segunda parte, né? As seguradoras que hoje eu trabalho, basicamente é a Asus, que para quem não conhece, eu acho que vale o convite para conhecer. InsurTech, né? É uma InsurTech que está há bastante tempo aí estruturando o produto, então estão aí, acho que 2, 3 anos no mercado, com parceria com a Excelsior, que é um grupo muito antigo aqui no Brasil, um ressegurador fantástico, a Swiss Re, então um grupo muito forte, bem estruturado e que veio efetivamente para reformular esse mercado de dinossauro aí. Então é uma seguradora que eu gosto muito de trabalhar. Trabalho com a Mungeral, também uma seguradora que eu gosto muito, Centauro, Icatu, Sul América. Na verdade, eu tenho cadastro em todas, então faz parte do meu objetivo conhecer e ter todas as seguradoras. Então, tenho MetLife, inclusive, para que eu consiga trazer o que tem de melhor para o meu cliente. Maravilha. Então, são critérios legal. A estrutura de produto, né? A abrangência que ele tem. E aí você acabou, na tua lista, basicamente as especialistas, né? Que trabalham, é o que você falou, né? E nada contra, né, as generalistas, mas, cara, é uma decisão. Você falou, poxa, eu vou trabalhar com seguro de vida, plano de previdência. Aliás, e previdência? Você tem algumas que você... Para Previdência, eu escolho essas aqui. Cara, hoje a Previdência, você, dentro de um portal, por exemplo, de Icatu, Sul América, assim, você já tem quase todos os fundos de mercado, assim, você está super bem atendido. Então, são seguradoras que têm um processo muito bom, têm os fundos muito bons. Eu escuto muito da Icatu, cara. Quando eu falo de Previdência, a maioria fala da Icatu. Sul América também aparece bastante. Mas Icatu, por enquanto, se eu fosse fazer um ranking, tá lá em cima. Assim, eu acho que assim, é pela oferta, quantidade de produto que você tem e pelo processo, né, cara? O processo é fácil, é ágil, é simples. Então, tem uma seguradora que eu trabalhei no início de Previdência, que tinha fundos bons, só que o processo com eles era muito moroso, assim.
o cliente não pagou, você pediu um redébito, pediu um boleto, pô, você tinha que pedir pro Papa quase. Nossa. Então, esse desanima, tipo de... Né? Exatamente. Esse tipo de seguradora não faz muito sentido, né? Então, se você tendo uma concorrente, vamos dizer assim, uma congênere, que você consiga ter um atendimento melhor, eu direciono para lá. Né, que é o caso da ASUS, por exemplo. Né? Hoje, a parte de seguro de vida, a facilidade para o corretor, dispensa de exame, trabalhar na boa-fé com o cliente, que acho que é principal, poxa, é realmente revolucionário dentro do mercado. Né? Então, a gente tem uma rotina de corretor que já não é muito fácil, né? Que você tem que prospectar, tem que fazer reunião, fazer o fechamento para trazer resultado. Então, quanto você conseguir melhorar e facilitar a tua rotina de dia a dia para você cuidar e acompanhar desse cliente, lista de atraso, etc., aprovação, eu acho que é o caminho, né? Para você ter um bom resultado. Não, tem que trazer mais disrupção mesmo, né, cara? Porque não é fácil, é o que você falou. Às vezes, muitos corretores é sozinho ali, né, cara? E tem que fazer tudo que você falou. Exatamente. Não é fácil, porque às vezes ali... E quando você pega um corretor que tem um tino comercial muito forte, às vezes a parte de organização ali dá uma rabiada, cara, ali e tal. E o contrário também é verdadeiro, né? Você pega um corretor que é muito bom ali, com controle, finanças e tal, e para vender, putz... E tá tudo bem, né, cara? Tem que ver onde você tem, né? A tua praia tá melhor ali, né? Eu acho que existem vários formatos, né? E cada formato funciona para cada um. Né? Eu sempre gostei de cuidar dos meus clientes. Então, já tive assistente. Chega uma época que daí não queria mais trabalhar com assistente. Porque, poxa, o processo é todo feito por você hoje. Né? Você senta, você conversa, o cliente compra você. Daí chega lá na frente, você vai transferir, por exemplo, uma cobrança de um boleto, uma troca de cartão para um terceiro. Tem gente que faz uma boa, mas eu gosto. Eu gosto de trazer o cliente sempre comigo, tá perto do cliente. Aí a gente volta naquela questão do custo de aquisição do cliente, né? O cliente que já compra de você, que já é seu cliente, é muito mais fácil de ele comprar de novo. Exato. Ou de ele voltar a fazer negócio com você, ou ele te comentar alguma coisa. Então, a oportunidade que eu tenho de estar com ele, de fazer coisas, eu sempre aproveito para conseguir uma recomendação, ou saber como é que tá a vida, mudou alguma coisa ou não. E isso, às vezes, é uma troca de cartão, envia um boleto. Exato, cara. A oportunidade de estar na frente do cliente. Você tem uma régua de relacionamento, Nicolás, com o cliente, depois que você fecha, assim, no ano? Eu falo com o meu cliente pelo menos X vezes ao ano, tal. Além dessa questão de, né, o cara tá no boleto e tal, mas... De fato, de ter uma programação. Você tem alguma coisa nesse sentido? Cara, assim, eu nada muito pro forma também para não ficar algo muito forçado, assim, né? Tipo, tem cliente que você... Pô, o cara vai achar que o cara tá me ligando só para me vender alguma coisa, né? Então, eu deixo muito livre, assim. Normalmente, aniversário eu não deixo passar. Então, aniversário até às vezes de filho. Então... Pô, aniversário do teu filho hoje, legal, parabéns aí e tal. E, cara... Cara, isso pega, né? Deixa filho, aí, né? exatamente. A gente que é pai, né, cara? Isso pega demais, né? Exatamente. E aniversário deles, daí épocas festivas, né? Final de ano, ano novo, nessas coisas. Sempre mantenho. E eu tento acompanhar também rede social deles, ou é LinkedIn, às vezes, né? Quando não tem tanta abertura, mas às vezes é Instagram. E manter o relacionamento, assim. Mandar uma mensagem, curtir alguma coisa, comentar alguma coisa. Que é como se fosse não é um amigo próximo, mas é um colega, né? Então tem gente que às vezes você tem uma sinergia, funciona muito bem, mas você fica tempo sem falar. Mas quando se fala, flui. Exato. Então eu tento manter esse relacionamento até para ele lembrar de você, né? Você sabe que eu li um livro, cara, muito legal, do Thiago Brunet, que ele fala dos níveis de amizade. Você já ouviu falar disso? Não sei se foi ele, mas eu tenho uma linha mais ou menos de raciocínio, assim, mas pode... Olha que massa, ele fala, porque eu lembrei muito, você falou disso aqui, ele fala que você tem amizade íntima, você tem amizade necessária e você tem amizade estratégica. A íntima é aquele grupo que você tem, cara, que tem 4, 5 pessoas ali, né, bem pequeno, que é aquela ideia que você troca, coisa muito íntima sua e tem uma troca, né, dessa amizade. Tem aquela amizade necessária, que é aquele amigo que, é o cara que não vai te levar a lugar nenhum, mas é um cara necessário. Porque é um cara que, às vezes, ele quer desabafar, ele fala algumas groselhas ali e tal, mas é uma amizade necessária que você tem. E a estratégica é aquela que muitas vezes pode ser de uma relação de cliente mesmo, né? Que não é só uma coisa estratégica de compra, mas é uma estratégica assim, cara, de saber como é que você está, de fazer esse relacionamento ao longo do tempo, aí dando parabéns, uma data de comemoração de profissão, seja o que for, que é uma amizade estratégica. E tá tudo bem, cara. Na hora que você entende isso, né? Porque o teu cliente, pode ser que tenha cliente que vire um amigo íntimo,
né? Vai transitando, né, nos 3 aqui, né? Mas quando você tem clareza disso, cara, e acho que vendas tem tudo a ver, né? Sim. Ainda mais quando é seguro de vida, cara, porque é um negócio muito próximo, né? É relacionamento. É relacionamento, né? É legal isso, né? Quando você tem essa clareza. Eu acho que faz muito sentido, assim. E você tem que saber fazer o filtro disso aí, né? Pra você não ficar um cara chato e forçar... E você ser um cara que vale a pena conviver, que é legal trazer pro teu círculo, assim, né? Exato. Então, eu acho muito bacana. Eu tinha cliente, né? Quando eu vendia mais, assim, tava mais focado só na venda... que às vezes eu usava muita técnica do Ford, né? É um acrônimo lá de Ford que é família, ocupação, realizações e desejos. Então eu utilizava uma das 3 para mandar uma mensagem e tal. E aí já tive cliente que falou assim, mas você me perguntou só da minha família, então você não vai vender nada para mim? Não, só quero saber se tá tudo bem, cara. Quero saber se o trabalho tá legal e tal, né? Então tem que ter um pouco desse tino, né? Dessa manha, né? Pra não ficar um negócio chato, né? Eu tenho um amigo que toda vez que eu falo com ele, fala: o que você quer me vender agora? Não tem, o cara já espera, né, cara? Não, cara. Agora eu não quero nada, bicho. Mas aí quando eu quero, eu falo: não, agora é o momento de a gente conversar sério. Boa, você traz pra realidade. Já prepara, né? A pessoa, né? Boa. Nicolás, vamos falar de venda agora, cara. Como é que você faz hoje o teu processo? Você teve uma baita escola, né, de formação. Hoje, pra você vender um seguro de vida, é uma venda mais de impacto ou é uma venda que você procura fazer lá a primeira visita, depois apresentar o plano? Conta um pouquinho aí, como é que você faz hoje? Tá. Bom, hoje, assim, o que eu tenho, assim, como de experiência, assim, uma venda de seguro de vida, ela é de 2 maneiras. Ou é uma venda por comparação, ou é uma venda por despertar de necessidade, né? E a por comparação é muito mais fácil do que a despertar de necessidade, né? Uma vez eu fui num treinamento do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort. Sim. E ele contou um pouquinho, claro, com todas as ressalvas dele, mas do início de carreira dele, que ele vendia jornal. E ele pegava a bicicletinha dele, jornal atrás, e ia de casa em casa vendendo jornal. E daí ele falou assim, porra, e ali eu descobri, eu olhava a casa que não tinha jornal e eu tentava vender. E eu chegava no final do dia e não vendia nada. E não entrava na minha cabeça, assim, pô, mas como é que o cara não tem jornal, eu tô com jornal aqui, ele não compra. E daí ele, pô, vou fazer o contrário, vou começar a vender para quem já tem jornal. Então o cara tinha um jornal lá, ele ia lá, mostrava o jornal dele, falava, pô, o cara já lê, o cara já tem o hábito de comprar jornal. E daí ele vendia a maioria dos jornais. Então, cara, eu trouxe para mim isso baseado nessa questão da venda por comparação. Então o cara que já tem seguro de vida, que ele já compra, ele já, às vezes, né, já sabe da necessidade. Vamos contar que foi uma venda vendida, uma bem vendida, né, um capital segurado que faz sentido, coberturas que fazem sentido. Você só vai comparar com o que você tem. Às vezes você tem coisa melhor, às vezes o que ele tem, se foi bem feito, tá legal e tá tudo bem, foi um bom trabalho feito, e às vezes o mercado ele tem coisas novas. Então, o que hoje eu trabalho muito dentro da minha corretora é justamente trazer o cliente para o meu lado da mesa, a gente vai sentar junto, olhar o que ele tem e comparar com o que o mercado tem. Porque eu brinco, é igual celular, você comprou, por exemplo, o iPhone 5, hoje tem o iPhone 10, você não vai nem olhar para ver o que tem de diferente. Você quer ficar com o teu iPhone 5 pro resto da tua vida? Não, você troca, né? Você vai trocando, você vai evoluindo. E isso é que eu vi com o mercado de seguros quando eu acabei de sair do atendimento exclusivo, vamos dizer assim, pro atendimento com multiparceiros. Que o mercado evoluiu e está evoluindo muito. Então, hoje você tem coberturas que estão surgindo. Vou puxar a sardinha para a ASUS, ela lançou agora o HIT, né, de afastamento temporário, que, cara, é fenomenal, assim, totalmente disruptivo e traz muitos benefícios para quem tem, por exemplo, já algum DIT ou algum outro tipo de produto. E eu acho que é a nossa obrigação como corretor se manter atualizado e saber o que está fazendo do mercado, para realmente você atender o teu cliente com o melhor, que é o que eu me proponho. Então, e essa venda pela comparação é justamente isso, cara. É você trazer o cliente, olhar o que ele tem, o que ele já foi feito, se foi feito um bom trabalho ou não, se faz sentido ou não, e ver se você pode complementar, fazer um planejamento novo com o que você tem de ferramenta de mercado. Que é o que você deve ter feito com muitos clientes seus, né? Da pólice que você vendeu no primeiro momento. Sim, sim. E agora revisitou. O teu argumento ali era justamente falar, cara, temos evolução, né, no mercado, né? Tem novidade. Quero te apresentar coisas novas. O que eu te apresentei lá atrás, um baita produto, só que o mercado evoluiu. Tô aqui para te apresentar novidade. E eu falo, isso é bom, cara, porque todo mundo ganha. O corretor ganha e o cliente ganha.
Porque ele está com, às vezes, alguma coisa nova que tem um custo mais barato, ou alguma coisa nova que tem um benefício melhor para ele, uma cobertura melhor para ele. Então, por exemplo, doenças graves, eu gosto de comentar, uma coisa que eu estudei muito nessa transição, as seguradoras que trabalhavam com câncer leve, moderado e grave, pô, isso é um baita diferencial, assim, né? Frente ao que a gente tinha lá atrás. Então, isso é uma evolução de mercado, né? Então, você sai de produtos, por exemplo, que só pagavam uma situação grave, um câncer grave, para produtos que, pô, peraí, não precisa ser só o grave, a gente pode pagar os 3 níveis, né? O leve, o moderado, o grave. Então, você não ter esse tipo de produto dentro do teu portfólio, quando você vai para o mercado e você vai ser comparado, vamos dizer assim, quando o cliente for cotar com você, cotar com outro, ou receber uma visita de outro que tem esse tipo de produto, você está começando atrás. Então, para recuperar é mais difícil. Por isso que eu defendo hoje muito a questão de você ter multiparceiros, né? Para você realmente ter o que ele precisa. E daí a venda por necessidade hoje, graças a Deus, assim, a minha carteira, eu já tenho bastante recomendação orgânica, espontânea, assim, de clientes que já gostam do meu trabalho e vão me recomendando, mas tem essa parte também de trabalho de desbravar, assim, né? Que acho que todo mundo tem que fazer pelo menos em algum momento da tua carreira, assim, né? Porque é difícil, né? E daí essa questão de identificar a necessidade, assim, eu brinco, foi uma escola que eu tive que me ensinou o processo de vendas, que é muito boa, assim, né? Então, realmente, você despertar o cliente que ele precisa ter um seguro de vida, que ele precisa comprar, né? Ele tem uma necessidade, né? E daí, nisso, eu gosto de trabalhar com gráficos, né? Eu gosto muito de desenhar, assim, eu fico assim com a Você leva um papel assim, lá e fica desenhando. Mas é bom, né? Porque as pessoas são mais visuais, né? Exatamente. É importante, né? Eu acho que você tem que tentar captar a atenção do teu cliente em algum momento. Então, se ele é mais para ver, você desenha. Escutar, você tenta falar coisas que captem. Então, é nesse sentido. Assim. E aí você costuma fazer as visitas, a primeira visita para despertar, para depois apresentar o plano. Aí, nesse caso, depende também muito da situação. Cara, depende porque também? Às vezes o cliente já vem querendo comprar. Fala, já sei o que eu quero. Na verdade, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe nem o que ele precisa. Mas ele quer um seguro. Ele está disposto a comprar. Exatamente. Não sabe o que é, mas ele está disposto a comprar. Exatamente. Tá. E que daí são as fases da compra, né? Quando o cliente nem sabe que tem o teu produto e nem sabe que precisa. Então você vai ter que trabalhar ele até ele chegar num ponto que ele quer comprar e ele sabe que ele precisa, né? Mas até ali tem uma distância ali, tem etapas que você precisa cumprir, né? E eu falo que é mais difícil porque realmente a gente está lidando com o ser humano, né? Então, às vezes você falar para ele, tem assuntos que pesam no assunto morte, vamos dizer assim. Então, você tem que tornar uma coisa mais leve, né? Eu falo, não vim falar de morte, vim falar de vida, cara. Planejamento, coisa boa. Todo mundo gosta de se planejar, né? E daí, dentro disso, trabalhar com as consequências de não ter um planejamento, né? Não, legal. É fazer as analogias, né? Exato. Isso é muito importante. Ainda mais nesse produto, né, Nicolás? Porque... É o que você falou, cara. Falar de morte... Se você ligar pra alguém e falar, vamos falar de seguro de vida? Eu falo, cara... Não, pelo amor de Deus. Pode me agorar, né, cara? É bem isso. Eu não vou morrer, não. Calma. Calma, então. Isso aí você vai um dia. Todo mundo vai. Teve um podcast que eu fui como convidado, a gente tava falando disso, aí o cara falou, passou uma funerária aqui esses dias, falou, já esse corpinho vai ser meu, viu? Era o slogan da funerária. Eu falei, o cara levou numa brincadeira, mas tem que trazer mesmo, né? Uma analogia aí pra você já puxa o gancho, isso quem sabe é um sinal aí, ó. Exatamente. Mas, cara, você trouxe um insight importante aqui e certamente o podcast aqui tem uma audiência incrível e corretores que podem estar nesse momento, né, numa empresa exclusiva, vender um produto e tá nessa fase de pensar, poxa, o que tem no mercado? E você quebrou uma coisa agora aqui que eu faço questão de reforçar. Se você vendeu o produto, né, dessa empresa que você tem exclusividade e vai oferecer algo novo, cara, tá tudo bem. Porque você ofereceu o melhor para o cliente naquele momento e agora você está oferecendo algo que é novo, né, novos benefícios, às vezes vai pagar a mesma coisa com mais benefício. Então, você deu uma baita dica aqui de abordagem. Porque às vezes a pessoa fica travada pensando assim, poxa, mas como que eu vou voltar no meu cliente e falar que eu vendi errado para ele? Não, você não vendeu errado. Você vendeu certo, só que o produto evoluiu, né? O mercado evoluiu, né, de seguros. E eu concordo ainda, é um mercado ainda que tem muitos dinossauros, cara. Isso é fato, né? A gente precisa evoluir muito ainda, né? Tem... Cara, e o que é bom, né? Porque o mato tá alto. E se você comparar com economias de primeiro mundo, Japão, Estados Unidos, você tem mais seguradoras, você tem mais produtos. Então, essa coisa de achar que onde eu tô é o que tem de melhor e eu não quero olhar pro lado, cara... Isso aí, eu brinco, o corretor está fadado a não prosperar, porque
quando esse cliente cai no mercado, hoje em dia você tem XP vendendo seguro, BTG, todo mundo hoje está abraçando esse mercado. Então, se você não é um profissional que se diferencia, você não é um profissional que tem ferramentas, que agregue para o teu cliente, você não sobrevive. Então, se te tem uma dica, se eu posso dar uma dica para quem está nesse, como eu estava, cara, olhe o mercado, estude, não confie no que é dito apenas para você. Vá pesquisar, vá atrás, desconfie, pergunte, converse com amigos que estão fora do mercado para entender realmente, e daí sim você tirar a tua própria conclusão. Porque o que eu vejo muito, e até acontecia muito, assim, o pessoal escutar uma informação e não ir atrás para ver se é verdade ou não, e assumir aquilo como verdade. Tomar como verdade, né? Então não, pô, faça o esforço, às vezes não é, você tem que pegar o teu momento de lazer, que você tá cansado, mas, cara, vale muito a pena, né? É a tua carreira, é a tua vida que tá em jogo, né, cara? Exatamente, e conhecimento nunca é demais. Liberta, né? Exatamente. Aliás, pra galera aqui, tuas redes sociais, cara, porque se alguém quiser, pô, Nicolate, viu o episódio lá tal, se quiser trocar uma ideia, tenho certeza que você vai ser super aberto aí pra conversar, né? Como é que te procura aí? Como é que te acha? Marcelo Nicolate, no meu Instagram, principalmente, né? Se quiser mandar mensagem, se quiser trocar figurinha, eu às vezes incomodo alguns também, né? O Anderson, que já participou daqui. Grande Anderson, pô, Anderson, guru mestre, da né? Previdência Privada, então me ajudou muito, assim, já conversei com ele, o cara tá super acessível também. Verdade. E eu também, se puder ajudar e agregar em alguma coisa, pode contar comigo. Então também. @ Marcelo Nicolate. Instagram. Maravilha. Exatamente. Já pagou multinistro? Já paguei. E tive a experiência de pagar quando eu estava na corretora, na seguradora exclusiva, inclusive quando eu fui para o mercado, e desmistifiquei mais um dinossauro, porque me vendiam que o mercado não paga seguro, não paga sinistro. Cara, escutei já muito Só eu pago. Falei, pô, será, bicho? Inclusive, o meu sinistro eu já recebi quando eu estava fora do mercado em outras seguradoras. Então, e, cara, é o objetivo do nosso trabalho, né? A gente faz todo o planejamento, efetivamente, para que, se acontecesse alguma coisa, a gente conseguir pagar, né? Então, eu brinco, o seguro de vida, ele troca o e se por independente do quê. Verdade, boa. Independente do que acontecer, você está planejado. Então, teve algum que marcou tua carreira? Cara, tirando o meu... Você recebeu o quê? Foi afastamento temporário? Não, o meu foi infarto. Foi infarto? Foi infarto. Cara, você pegou um DG? Peguei. Você tá brincando, cara. Infarto agudo do miocárdio. Que bom que você tá aqui bem. Graças a Deus. Sorrindo, brincando. 39 anos. Foi um sustinho. Caramba, Nicolate, eu não fazia ideia disso, cara. Você recebeu um DG, meu. Minha primeira filha tava com 6 meses na época. E, cara, assim, foi um choque, assim, até para afirmar a minha convicção na ferramenta do negócio, assim, cara. Porque a gente acha, todo mundo acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas acontece. Cara, então, faz quanto tempo isso? Fazem 2 anos. 2 anos. 2 anos. Completando agora. Mas graças a Deus tá tudo bem. Não dá pra ver. Zerado, tá bem, vida que segue aí. Mas vale a lição, né? Claro. Então esse foi muito legal, porque me reafirmou no propósito, né? Na ferramenta e como estruturar um bom planejamento financeiro, né? Eu acho que não tem bom planejamento financeiro sem um seguro. Eu acho que é a base de tudo. Você quer construir investimentos, você quer construir patrimônio, você quer ter imóveis, você tem que ter um bom seguro. Independente da fase. Você tem que ter um bom planejamento de seguro para que aquilo faça sentido na fase de vida que você está. Né? Então, eu acho que tem que ter. E eu paguei de um amigo meu, cara, meu padrinho de casamento também, que foi bem... Foi emocionante, assim, porque, cara, é uma pessoa muito próxima, né? Aí pega, você tem carinho, poxa, então... Mas, assim, não medi esforços, assim, até foi um sinistro que eu estava na transição, que eu tinha acabado de sair da seguradora exclusiva, então foi um processo meio moroso, assim, porque enquanto você está lá dentro é um tratamento, quando sai, fora é outro, e no final das contas o que fazia sentido, que é o cliente receber mais rápido, não estava como prioridade, estava deixado de lado. Mas, assim, deu tudo certo, ele recebeu, foi um diferencial. Foi doenças graves também? Foi um câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas. Então, é o pior tipo de câncer, mas tá bem hoje, tá super bem. Que bom, graças a Deus. O tipo mais simples do pior tipo de câncer. Né? Então, foi super bem, recebeu tudo, mas foi moroso. Então, por isso que eu falo, assim, quem tem seguro, até tem um corretor de confiança, porque o processo, quando você passa... você não quer se preocupar com documentos. Então, tendo alguém para ajudar, cara, faz toda a diferença. Toda a diferença. Que aula, hein? Que aula, hein? Um finalzinho aqui. Rapaz do céu. Muito bom, muito bom. Mas, antes de terminar, já sabe, né?
que tem uma frase marota. Eu até trouxe o caderninho. Tem uma reflexão que eu peço aqui. Agora é pra ir cirúrgico no coração. Meu amigo, manda uma frase pra gente, um pensamento aí. Vou pedir até pra você olhar pra essa câmera, pra galera que tá acompanhando em vídeo. E, de novo, eu sempre reforço, é uma frase que vai ser traduzida para o planeta. Olha lá. É uma responsabilidade. É inglês, português? Tanto... Pode fazer em português, depois eu traduzo nas outras línguas aí. Não, cara, tá com você. Assim, o que eu gosto de falar para os meus clientes, que o custo de se proteger e de se planejar sempre vai ser muito mais barato do que o custo de você ter que lidar com uma adversidade sem ter esse planejamento. Então, o seguro é uma ferramenta que é um dinheiro muito barato frente à incerteza que a gente tem na vida. Então, vale a pena e tem que incluir dentro de um bom planejamento financeiro. Essa é a mensagem. Sniper. Ô, louco. Top. Meu amigo, obrigado, viu? Fico feliz. Obrigado por você ter vindo aí, por entregar tanto, né? É legal a tua experiência, né? A coragem que você teve, a provocação de que, cara, não acredite no que eu tô falando aqui. Vai estudar, cara. Vai ver o que tá acontecendo. Vai atrás. Muito bom. Um abraço pra família, pra suas princesas, pra esposa aí, que você prospere ainda mais enquanto corretor de seguros. Um prazer te conhecer pessoalmente. Vou vir mais vezes aqui para Curitiba. Deixa agora as suas considerações finais, cara. Quer mandar beijo, abraço, quer mandar oi, quer fazer locução de rádio aí e tal, fica à vontade. Eu vou mandar um beijo para as minhas meninas que estão em casa ali, minha esposa, minhas 2 filhas. Agradecer você pelo convite, parabenizar pelo teu projeto. Eu acho que isso aqui faz parte da disrupção do mercado. Isso é diferente, isso é legal. E trazendo ferramentas para quem está nesse mercado e às vezes se sente meio perdido porque não sabe, cai de paraquedas. Então, ter lugares onde ele consiga entender, ouvir pessoas, experiências de quem está aí, às vezes nem muito tempo, mas experiências de pessoas diferentes, eu acho que é fundamental para o nosso mercado aí, para desenvolver ele cada vez mais. Maravilha, bom demais. E para você que estava com a gente até agora, especialmente você que tá na bolha, sai da bolha. Sai da bolha. Vai ser bom, sai da bolha. Obrigado pelo tempo, a gente sabe que é precioso. Aguardem os próximos episódios. Forte abraço. Valeu.